Tudo está já em seu ponto mais alto. Ser uma pessoa cabal é o culminante. Hoje se requer mais para um sábio que antigamente para 7. Neste nosso tempo, é preciso mais para lidar com um homem sozinho que com todo um povo no passado. Esse aforismo de Balthasar Gracian reflete uma visão profunda sobre a evolução das exigências humanas e a crescente complexidade da sociedade. Ele sugere que em tempos antigos a sabedoria e as habilidades de um homem eram suficientes para lidar com grandes grupos de pessoas ou situações complexas. Mas, no entanto, nos dias de hoje, as demandas aumentaram a tal ponto que um único indivíduo deve possuir uma gama mais ampla de competências e discernimento para lidar com os desafios que o mundo moderno coloca. Em tempos passados, um homem sabia que seu limite era o céu. Ele tinha suas noções claras do seu papel no mundo e como ele poderia impactá-lo com o seu conhecimento. Hoje, a própria essência do saber se tornou uma corrida sem fim, onde a capacidade de um único ser humano parece não ser suficiente para entender a complexidade da vida cotidiana. O ponto mais alto da sabedoria já foi alcançado, mas a necessidade de transcender a própria natureza humana exige mais, exige o intangível. No entanto, é justamente essa busca incessante que molda o que somos hoje, uma geração de sábios que lutam contra a própria sabedoria. Gracian nos lembra que o que é considerado o ponto mais alto não é uma linha fixa, mas um marco que sempre evolui. Em um mundo onde a informação está ao alcance de todos, a sabedoria já não é algo exclusivo de poucos. Contudo, a sofisticação da realidade exige que para ser considerado sábio é necessário mais do que o conhecimento. Exige uma habilidade refinada de lidar com o caos, com a desinformação e com as complexidades do mundo moderno. Hoje, ser uma pessoa cabal, uma pessoa que atingiu o ponto mais alto da sabedoria não significa apenas acumular saberes, mas ser capaz de lidar com a velocidade da informação, com a constante mudança e com as inúmeras camadas de contexto que definem o mundo atual. No passado, um sábio podia se contentar com o domínio de um único campo de conhecimento, ou com o entendimento das questões mais imediatas de sua sociedade. Hoje, para lidar com um único homem, com uma única ideia e com uma única questão, é necessário possuir um arsenal de estratégias, conhecimentos e principalmente uma capacidade emocional e mental que ultrapassa as habilidades de 7 sábios de antigamente. Nos tempos de Gracian, o filósofo podia ser reconhecido pela sua capacidade de refletir sobre questões universais com clareza. Hoje, o sábio é aquele que consegue não apenas compreender o complexo, mas também lidar com as infinitas variáveis que o tornam ainda mais intrincado. Cada decisão, cada palavra, cada gesto carrega consigo o peso de um mundo globalizado, conectado e muitas vezes desconexo consigo mesmo. A sabedoria, portanto, exige não só conhecimento, mas a habilidade de navegar em mares revoltos. O mundo digital, por exemplo, antigamente, um sábio poderia estudar por anos em um único campo de conhecimento, como filosofia ou a matemática. Hoje, no entanto, alguém que se considera sábio precisa compreender profundamente uma gama de temas, da política global às mudanças climáticas, das redes sociais ao impacto da inteligência artificial. Lidar com todas essas questões que se interligam de maneira quase caótica exige uma mente que ultrapassa a sabedoria de qualquer um do passado. No passado, um único líder ou filósofo poderia guiar uma nação com a sua sabedoria e a sua visão. Hoje, o indivíduo que vive em um contexto urbano precisa não só ser sábio em questões pessoais, mas como também saber como interagir em um ambiente de múltiplas culturas, pressões sociais e problemas globais. A complexidade de ser um sábio no mundo de hoje não se limita ao intelecto, mas envolve a capacidade de agir de forma ética, eficiente e sensível a diferentes realidades. Nos tempos antigos, um general ou um governante precisava de sabedoria para liderar um exército ou uma nação em tempos de guerra. Hoje, um único líder de uma grande corporação ou um político precisa não apenas de uma vasta compreensão da sua área de atuação, mas também de habilidades interpessoais, comunicação eficaz e muitas vezes a habilidade de lidar com crises instantâneas em uma escala global, como pandemias ou desastres naturais. E a conclusão sobre esse pensamento de Balthasar Gracian e esse aforismo, o aforismo número 1 do seu livro Arte da Sabedoria, é que o aforismo de Balthasar Gracian nos ensina que o ponto mais alto não é um estado fixo, mas um processo em constante transformação.
Em um mundo cada vez mais complexo, o que é considerado sabedoria evolui, e as exigências para ser considerado um sábio aumentam exponencialmente. O que Graciano nos alerta é que, enquanto no passado um homem poderia ser suficiente para lidar com grandes desafios, hoje a complexidade do mundo exige mais de cada um de nós.